Você já sentiu que quanto mais você se doa, mais te ignoram? Que quanto mais você tenta ser suficiente, mais te fazem sentir invisível? Talvez você esteja exausto, não fisicamente, mas emocionalmente. Exausto de segurar o que já devia ter largado. Cansado de lutar por conexões que só existem de um lado, de se importar com pessoas que, se fossem sinceras, nem lembrariam do seu nome na hora da dor. Esse vídeo é para você que já chorou em silêncio, que já disfarçou o nó na garganta com um sorriso, que já foi forte para todo mundo, menos para si mesmo, e agora começa a perceber uma verdade amarga. Talvez parar de se importar seja a única saída para começar a viver de verdade. Hoje você vai entender por que as coisas só começam a se alinhar quando você deixa de implorar por respeito, por atenção e por consideração. Vamos expor o que ninguém fala, o preço de se doar demais e a liberdade que nasce quando você aprende a se afastar. Cada palavra aqui é um chamado para sua reconstrução. Então já se inscreve, curte, comenta aqui embaixo se você sente que está dando demais e recebendo de menos. E não esquece, o conteúdo mais transformador está no comentário fixado, exclusivo para quem quer sair dessa prisão emocional e virar o jogo. Você foi ensinado a ser bonzinho e agora ninguém te respeita. Desde pequeno, você ouviu que deveria ser educado, gentil, obediente, que devia ceder, evitar conflitos, sorrir mesmo quando estivesse mal. Ensinaram você a colocar os outros em primeiro lugar, como se o seu valor estivesse ligado à sua capacidade de agradar. O problema é que esse script te transformou numa pessoa legal demais. E ser legal demais, no mundo real, quase sempre é interpretado como ser fraco. Você aprendeu a calar a boca quando algo te incomoda, a rir de piadas que te ferem, a dizer tudo bem, quando por dentro estava desmoronando. E o resultado? As pessoas passaram a te ver como alguém previsível, disponível, moldável. Ninguém teme perder quem está sempre ali, não importa o quanto seja desrespeitado. Enquanto você tenta manter a paz, os outros pisam nos seus limites. Enquanto você dá mais uma chance, eles testam até onde você aguenta. A verdade é dura, mas necessária. As pessoas respeitam mais quem sabe dizer não do que quem vive dizendo sim, esperando reconhecimento. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna invencível quando deixa de se importar com o que não pode controlar. E talvez a maior coisa que você precisa parar de tentar controlar é a forma como os outros te tratam. O respeito nasce do limite, não da gentileza sem filtro. Você não precisa virar alguém amargo, mas precisa parar de ser o bonzinho que todo mundo abusa emocionalmente. É hora de reconstruir sua imagem, não pelos outros, mas por você. Comece pela firmeza nas palavras, pela pausa antes de dizer sim, pelo silêncio onde antes havia justificativas. E se prepare, quando você parar de ser previsível e bonzinho demais, vão te chamar de frio, de arrogante. Mas é só o desespero de quem perdeu o controle sobre alguém que antes era manipulável. E aí, meu amigo, tudo começa a dar certo. Enquanto você tenta consertar tudo, quem te quebra nem pensa duas vezes. Você já reparou como é sempre você quem estende a mão? Sempre você quem procura resolver, amenizar, evitar que tudo desmorone. Você se culpa por tudo dar errado, mesmo quando não foi sua escolha o caos. Você se esforça para manter de pé relações que só funcionam porque você não solta. Mas o mais cruel é perceber que do outro lado ninguém tem essa mesma preocupação. As pessoas que mais te quebram são muitas vezes as que mais você tentou salvar. E isso dói. Dói perceber que sua sensibilidade, sua empatia, sua vontade de fazer dar certo são vistas como fraqueza. Dói quando alguém pisa na sua dignidade com a mesma leveza com que você carrega os problemas de todo mundo nos ombros. Isso esgota.
Isso adoece. A realidade é brutal. Quem vive apagando incêndio, um dia queima por dentro. E a maioria das pessoas só percebe que está em chamas quando já não tem mais força para reagir. Você não foi feito para consertar o que o outro destrói com descaso. Isso não é amor, não é maturidade, não é nobreza, é autossabotagem. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre se não for mestre de si mesma. E ser mestre de si é entender que seu papel não é se sacrificar por quem não quer ser salvo. A solução começa com um gesto simples, mas poderoso: recusar-se a segurar sozinho o peso de duas pessoas. Comece a observar. Quem realmente está disposto a melhorar vai se comprometer. Quem só te usa como muleta vai se afastar. E isso é bênção, não perda. Permita que as consequências façam o trabalho que você vinha tentando evitar. Você não é obrigado a ser o suporte emocional de ninguém. A vida muda quando você para de tentar consertar o que não tem conserto e começa a reconstruir a si mesmo. A partir daí, as coisas realmente começam a dar certo. A pessoa que mais te machuca sabe exatamente onde atingir. Existe uma dor que não vem de desconhecidos, nem de adversários declarados. Ela vem de quem você ama. E isso é o que mais confunde. Porque você espera que o golpe venha de fora, mas ele vem justamente de quem conhece suas fraquezas, seus medos, suas inseguranças, de quem já ouviu seus desabafos e mesmo assim usa isso como arma quando quer te atingir. Não é acidente, não é sem querer. Pessoas emocionalmente cruéis sabem onde cortar para sangrar. Sabem quando se calar para te punir, quando provocar para te tirar do controle, quando se afastar para te desestabilizar. E você, que só queria um pouco de paz, se vê preso numa montanha-russa emocional que só sobe quando o outro decide. A dor. Aqui é mais do que rejeição. É uma sensação de traição interna. Porque você sabe que deveria se afastar, mas algo ainda te prende. Talvez esperança, talvez medo da solidão, ou talvez, no fundo, a falsa crença de que ainda pode mudar alguém que não quer mudar. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas se tornam difíceis. E ousar, neste caso, é se levantar. É sair do ciclo, é parar de permitir que alguém jogue com sua saúde emocional só porque você tem um coração bom. A solução não é vingança, nem confronto direto. A verdadeira força está em quebrar o padrão, em parar de reagir, em sair do papel de vítima emocional. Não é frieza, é autoproteção. E quando você faz isso, algo mágico acontece. O poder muda de mãos. Quem tenta te controlar pela dor, perde a força no exato momento em que você para de reagir e começa a se preservar. A partir daí, não só a dor diminui, como sua vida começa finalmente a fazer sentido. Não é que você não seja bom o bastante. É que você está no lugar errado, com as pessoas erradas. Você já se pegou perguntando: o que mais eu preciso fazer para ser notado, para ser escolhido, para ser respeitado? Você se cobra, se ajusta, se dobra, e mesmo assim parece que nunca é suficiente. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda clareza: o problema nunca foi você. O problema é que você está tentando florescer em solo seco. Está tentando ser reconhecido por quem já decidiu te ver como plano B, ou nem isso. É devastador perceber que, por mais que você se esforce, se entregue, se prove, o olhar do outro continua vazio. É como gritar em um quarto cheio de gente e ainda assim se sentir invisível. Você começa a achar que é sua culpa, que tem algo errado em você. Mas a verdade é que nem o sol brilha onde há cortinas fechadas. E há pessoas que, por mais que você se ilumine, vão preferir viver na sombra. E sabe o mais perigoso? Esse
Ambiente tóxico faz você começar a duvidar do seu valor. A autoestima vai se corroendo devagar. Você começa a aceitar migalhas, a se contentar com o mínimo. E pior, começa a se acostumar com a ausência de reciprocidade. Isso não é amor, isso é adoecimento. Você está tentando pertencer a lugares que te rejeitam disfarçadamente e isso te destrói em silêncio. Epicteto disse: você se torna aquilo a que você dá atenção. E se tudo que você recebe é desdém, descaso e frieza, é exatamente isso que começa a habitar dentro de você. Mas isso pode e deve mudar. A primeira virada é parar de se oferecer para quem não sabe receber. Parar de se encaixar em espaços onde precisa se diminuir para caber. A solução é dolorosa, mas libertadora. Sair. Romper com a necessidade de ser visto por quem só te olha quando convém. Trocar a ansiedade de agradar pela serenidade de pertencer a si mesmo. E sim, isso vai assustar quem se acostumou a ter você sempre disponível, sempre tentando, sempre insistindo. Mas nesse ponto, você já entendeu, não é você que não vale. É o ambiente que não te merece. E a partir do momento em que você sai desses lugares e se escolhe, tudo começa pouco a pouco a dar certo. Porque a luz que você tem só brilha onde há espaço para verdade. E você é verdade demais para viver em mentira emocional. Você se tornou o apoio de todo mundo. Mas quem te segura quando você desaba? Você é aquele que todo mundo procura quando está mal. O ombro amigo. A pessoa que resolve, acalma, escuta, orienta. Aquele que diz, vai ficar tudo bem. Mesmo quando a sua própria vida está caindo aos pedaços. E o mais triste, quase ninguém percebe que você também precisa de colo, também precisa de cuidado. Você virou pilar de tantos que esqueceram que você também é humano. Essa é uma dor silenciosa e cruel. Ser forte demais para ser amparado. O mundo vê sua força e acha que você aguenta tudo. E no fundo, você começou a acreditar nisso também. Que não tem o direito de desabar, que não pode pedir ajuda, que tem que se manter firme porque todo mundo conta com você. Mas e quando você quebra? Quem percebe? O mais chocante é que no fundo você não quer muito. Não quer o mundo inteiro aos seus pés. Só queria que alguém perguntasse de verdade, e você tá bem? Só queria ser lembrado sem ser necessário. Ser querido sem ter que provar utilidade. Mas a verdade é que muitos só enxergam o que você faz por eles, não o que você é, Sêneca escreveu. Às vezes, até o que parece força é apenas um mecanismo de sobrevivência. E talvez seja isso que você desenvolveu, um escudo emocional para aguentar viver num mundo que te exige demais e te entrega de menos. Mas esse escudo, com o tempo, vira prisão, e ninguém consegue respirar muito tempo sem cuidado. A solução não é se tornar egoísta, é se permitir. É parar de carregar sozinho a responsabilidade emocional de todo mundo. É aprender a dizer, hoje eu preciso de mim. E se alguém se afasta porque você decidiu se priorizar, esse alguém nunca esteve realmente por você. Você merece mais do que ser o alicerce de quem nunca construiu nada ao seu lado. Quando você se retira desse papel e passa a cuidar de si com o mesmo empenho que cuida dos outros, algo muda no ar. Sua energia muda, suas relações mudam e a vida, finalmente, começa a te devolver tudo que você passou anos oferecendo sem receber. Você finge que está bem porque aprendeu que mostrar dor é fraqueza. Quantas vezes você respondeu, tá tudo certo, quando por dentro o mundo estava desmoronando? Quantas vezes engoliu o choro, vestiu o sorriso, saiu de casa com os olhos inchados e o coração apertado, só para não preocupar ninguém? Você virou especialista em disfarçar, em parecer forte, em fingir que dá conta. Porque um dia aprendeu, talvez na dor ou no abandono, que mostrar fraqueza é o mesmo que se tornar alvo. A infância te ensinou,
Ou foi a decepção de ser julgado quando mostrou fragilidade? Talvez tenha sido aquele momento em que, ao se abrir, riram da sua dor, minimizaram seu sentimento, fizeram você se sentir dramático. Desde então, você aprendeu que é melhor engolir tudo a arriscar ser ridicularizado de novo. E agora vive como uma muralha, forte por fora, quebrado por dentro. Essa é uma prisão emocional. Você ajuda todo mundo, mas não sabe como pedir socorro. Você oferece colo, mas dorme em lágrimas. Você motiva, mas já perdeu a motivação há muito tempo e ainda assim segue, porque acha que parar é fraqueza. Mas deixa eu te contar uma verdade. Fraqueza não é sentir. Fraqueza é fingir tanto que você se esquece de como é viver de verdade. Marco Aurélio dizia: se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação sobre ela, e isso está em seu poder mudar. Está na hora de mudar essa ideia equivocada de que vulnerabilidade é vergonha. Mostrar dor não te torna menor, te torna humano. A solução é aprender a escolher bem com quem se abre, mas nunca mais se calar por medo. É entender que você também merece ser ouvido, que chorar não é sinônimo de derrota, é sinal de que você ainda sente, ainda se importa, ainda está vivo. E é a partir da vida sentida, não da vida escondida, que começa a sua verdadeira cura. Liberte-se desse personagem de força inabalável. Permita-se ser real. E você vai ver que quando parar de fingir, as pessoas certas vão aparecer. Não para te julgar, mas para te acolher. E é aí que, enfim, tudo começa a se alinhar. Eles te chamam de frio, mas nunca perguntaram o que te fez gelar por dentro. De repente você começa a dizer menos, se calar mais. Não responde como antes, não insiste, não procura, não se explica. E o mundo começa a te olhar diferente. Dizem que você mudou, que ficou distante, que perdeu a essência. Te chamam de frio, insensível, até egoísta, mas ninguém pergunta o que aconteceu antes disso, o que te levou a esse estado. Quanta dor você precisou engolir para chegar nesse ponto. Essa frieza que você carrega hoje não nasceu de um dia para o outro. Ela foi esculpida por silêncios não respondidos, por mensagens ignoradas, por decepções acumuladas. Ela foi moldada cada vez que você ofereceu o coração e recebeu desprezo, cada vez que foi verdadeiro e foi tratado como excesso, cada vez que se importou e foi chamado de carente. As pessoas não entendem que essa distância que você criou não é desinteresse, é autopreservação. Você não parou de sentir, você só cansou de sangrar em vão. E isso, para quem sempre foi coração aberto, é um passo gigantesco. E sim, vai incomodar. Porque quem se beneficiava da sua entrega total agora perde o controle. E o nome disso é libertação. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não se tornar igual àqueles que te feriram. E sua frieza, quando não é usada para ferir, mas para se proteger, se torna escudo, se torna filtro, se torna força. Você não está se afastando do mundo, está apenas se afastando de quem já provou que não sabe te valorizar. A solução aqui não é voltar a ser o que era, e sim evoluir para o que você precisa ser. Ser seletivo. Ser criterioso com sua energia, com suas palavras, com sua entrega. A frieza saudável não fecha portas. Ela impede que as pessoas erradas entrem novamente. Deixe que te chamem do que quiserem. Porque no dia em que descobrirem tudo o que você precisou suportar calado, vão entender que você não ficou frio. Você apenas parou de se queimar por quem não soube aquecer. E nesse exato momento, tudo começa a entrar no eixo. Como parar de correr atrás e fazer os outros correrem atrás de você? Você já sentiu aquela angústia de estar sempre no papel de quem insiste? De ser o primeiro a mandar mensagem, a ligar, a se preocupar? Parece que você carrega a
Relação nas costas, seja ela amorosa, familiar ou de amizade. Você faz planos, procura saber como a pessoa está, oferece ajuda, demonstra presença. E o que recebe em troca? Um silêncio que machuca mais do que qualquer grito. A dor de correr atrás de alguém que não corre por você é devastadora. Porque não é só sobre ausência, é sobre rejeição disfarçada de indiferença. Você começa a se perguntar, será que eu estou forçando algo que não existe mais? Ou pior, que nunca existiu? E esse questionamento tira o seu chão, te faz sentir pequeno, te faz acreditar que você precisa fazer mais para ser aceito. Mas deixa eu te dizer algo que talvez ninguém teve coragem. Quem realmente se importa não precisa ser cobrado. O interesse verdadeiro é espontâneo. E o que você está fazendo ao correr atrás é mendigar por um lugar que nunca deveria ser negociável. Isso é perigoso, porque uma hora correr demais atrás de quem está parado faz você esquecer que também tem valor. Epicteto disse: se você deseja ser amado, ame-se a si mesmo. E é aqui que está o ponto de virada. A solução não é jogar o jogo do orgulho ou do ego. A solução é retirar sua presença de onde ela não é valorizada. É sumir, não para provocar, mas para se curar. E no momento em que você faz isso, quem se acostumou com a sua insistência entra em pânico. Você não precisa gritar, basta o silêncio. Não precisa cobrar, basta sumir. Não precisa brigar. Basta deixar claro com atitudes que você se escolheu. E o mais surpreendente? Quando você para de correr atrás, o mundo começa a girar diferente. Você se torna escasso, se torna presença rara. E isso assusta quem achava que podia te ter para sempre, sem esforço. Pare agora. Recupere sua dignidade emocional e observe. Quem não te procurava começa a estranhar. Quem te ignorava, tenta se reaproximar. E quem não sentir sua falta, te prova que nunca mereceu sua presença. Você está sempre disponível? Então prepare-se para ser esquecido. Você responde rápido, está sempre pronto para ajudar, faz o impossível para encaixar seu tempo no tempo do outro. Nunca diz não. Sempre se adapta, sempre está lá, mesmo quando ninguém está por você. E ainda assim, parece que quanto mais você se doa, mais invisível você se torna. Como se a sua presença fosse tão garantida que deixasse de ter valor. Essa é uma das maiores ironias emocionais da vida. Quanto mais acessível você é, menos as pessoas percebem o quanto você é necessário. Porque o ser humano tem esse defeito. Ele se acostuma fácil demais com o que é constante e passa a desprezar o que não precisa conquistar. E o seu erro, por mais nobre que seja, é ter transformado sua atenção em algo gratuito demais. A dor de perceber que sua entrega virou rotina para os outros. É solitária. Você sente que se tornou pano de fundo, não mais o foco, um apoio silencioso, mas jamais prioridade. E o que machuca mais é ver que basta você se afastar um pouco para alguém perceber o tamanho do buraco que você preenchia. Mas enquanto está ali, inteiro, presente, constante, você se torna quase invisível. Marco Aurélio dizia: receba sem orgulho, desista sem apego. E talvez seja essa a chave que falta para você sair dessa prisão emocional. Entender que sua ausência pode ter mais força do que 1000 palavras. O que você precisa não é se fazer presente o tempo todo, mas sim se tornar valioso. E o valor nasce na escassez. A solução é simples, porém poderosa. Comece a dosar sua presença. Diminua a frequência de quem não te valoriza. Dê atenção para quem retribui. Se retire aos poucos de relações unilaterais. Não para manipular, mas para equilibrar. Para se reconectar consigo e lembrar que o seu tempo é sagrado. E então acontece o inesperado.
As pessoas que te ignoravam começam a notar seu silêncio. Aqueles que se acostumaram com sua disponibilidade vão começar a sentir sua falta. E os que não sentirem, bem, esses nunca enxergaram você de verdade. E a sua ausência só revela o que sua presença escondia. O que você chama de lealdade, eles chamam de tolice. Você já defendeu alguém que nem ao menos faria o mesmo por você? Já ficou em silêncio para proteger quem te expôs? Já se manteve por perto de pessoas que te feriram, dizendo, se mesmo que isso é lealdade, quantas vezes você justificou o injustificável só para manter uma conexão que já era tóxica faz tempo? A dor aqui não é só o que te fazem, é o que você permite por acreditar que está sendo fiel. Você se sabota em nome de um princípio que do outro lado não existe. Eles não te veem como leal, confiável, verdadeiro. Te veem como alguém fácil de manipular. E quanto mais você insiste, mais reforça essa ideia. O que para você é integridade, para eles é fraqueza. Você acha bonito suportar, resistir, aguentar, tudo calado. Mas isso não é amor. É desgaste, isso não é vínculo, é submissão emocional. Porque quem é realmente recíproco não deixa você chegar nesse ponto de exaustão. A verdade é que sua lealdade está sendo desperdiçada em gente que só pensa em si mesma. Sêneca escreveu: a primeira arte que um homem deve aprender é a de suportar. Mas existe uma diferença entre suportar com sabedoria e suportar em nome de uma ilusão. E aqui está sua chance de mudar. Troque sua lealdade cega por discernimento. Observe quem te procura só quando precisa. Quem some quando você precisa. Quem só aparece quando é conveniente. A solução: não se torne frio, torne-se justo. Justo com você. Avalie o que está sustentando e por quê. A quem você é leal? E essa pessoa seria leal a você? Se a resposta for não, você já sabe o que precisa fazer: se retirar, cortar laços, não com raiva, com consciência. Porque quando você se afasta daqueles que chamam sua lealdade de tolice, você cria espaço para ser valorizado por quem entende o que é entrega verdadeira. E nesse instante, tudo muda. Porque o respeito começa no momento em que você para de se sacrificar por quem nunca te escolheria. Como parar de reagir muda completamente sua vida. Você sente aquela vontade incontrolável de responder. Alguém te provoca e você precisa se justificar. Alguém te ignora e você corre atrás. Alguém te ataca e você devolve. Parece que você está sempre num campo de batalha emocional, lutando para ser entendido, aceito, respeitado. Mas quanto mais você reage, mais preso fica ao jogo do outro. É um ciclo cruel. Você reage por dor, mas sua reação alimenta a mesma dor. Cada resposta que você dá tentando se defender é, na verdade, uma confirmação de que o outro tem poder sobre você. Eles te cutucam e você reage. E isso dá a eles o que mais querem: controle sobre suas emoções. Você se desgasta tentando provar algo para pessoas que nem se importam de verdade. A verdade é simples e dura. Nem tudo merece sua resposta. Nem toda ofensa exige resposta. Nem toda ausência merece insistência. Porque a sua reação é energia. E quando você distribui sua energia a qualquer provocação, a qualquer silêncio, a qualquer desprezo, você está se esvaziando por completo. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos deles. E quando você muda esse julgamento, quando você escolhe o silêncio, quando você não se abala, você inverte o jogo. Você deixa de ser marionete emocional e assume o controle da própria vida. A solução: respira, espera, analisa. Às vezes, o maior ato de força é não reagir. É deixar a pessoa ver que o que ela fez
não te atinge mais, que você se tornou blindado, que sua paz vale mais que qualquer discussão, que você não está mais disponível para jogos emocionais. E é exatamente nesse ponto que tudo começa a mudar. As pessoas que te testavam vão parar. As que te provocavam vão se calar. As que te ignoravam vão estranhar seu silêncio. Porque quando você para de reagir, você para de ser previsível e se torna impossível de manipular. A sua paz começa no seu autocontrole. A paz que só vem quando você para de querer controlar tudo. Você tenta controlar o que sente, o que pensam de você, como os outros agem, como as coisas acontecem. Acha que, se cuidar de todos os detalhes, se prever todos os riscos, se agradar todas as pessoas, vai evitar a dor. Mas o que você ganha no final? Ansiedade, exaustão, uma sensação sufocante de que, por mais que tente, nunca está no comando de nada de verdade. É frustrante, eu sei, porque você é o tipo de pessoa que dá o melhor de si, que tenta manter tudo sob controle para não se decepcionar, para não perder ninguém, para não fracassar. Mas ao mesmo tempo, carrega o peso de um mundo que não obedece suas regras. E quanto mais tenta segurar tudo com as mãos, mais escapa pelos dedos. Chega uma hora que a mente não aguenta mais. A alma trava, você acorda cansado, dorme angustiado. Sua vida vira uma eterna tentativa de evitar que tudo dê errado. Mas, no processo, você para de viver, você para de respirar e começa a existir só no modo sobrevivência. Marco Aurélio escreveu: aceite tudo o que lhe acontecer, mesmo que pareça doloroso, porque isso é parte do tecido do destino que você teceu. Isso não é passividade, é inteligência emocional. É entender que há coisas que não dependem de você, que o comportamento dos outros, os imprevistos da vida, as falhas do caminho, fazem parte. E você não precisa controlá-los, só precisa aprender a se posicionar diante deles. A virada acontece quando você muda o foco. Quando, em vez de tentar dominar o externo, começa a cuidar do seu interno. Quando, em vez de prever cada passo de alguém, você começa a fortalecer os seus próprios. Quando entende que a verdadeira força não está no controle, mas na calma diante do incontrolável. E aí sim, a paz chega. Porque você para de brigar com a vida. Para de gastar energia tentando prever o imprevisível. Para de colocar sua felicidade nas mãos do que escapa do seu alcance. E nesse momento, você sente algo raro, leveza. Porque viver não é controlar tudo, é fluir com firmeza, sabendo que o que for seu vai permanecer. E o que não for, nunca deveria ter prendido você. Ignorar não é frieza, é inteligência emocional. Você cresceu ouvindo que precisava se impor, responder à altura, nunca levar desaforo para casa. E por muito tempo, reagir foi a sua forma de se proteger. Mas quanto mais você respondia, mais se desgastava. Porque o mundo está cheio de gente que vive de provocar, de testar seus limites, de tirar sua paz, só para se sentir no controle. E a sua reação é exatamente o combustível que elas precisam. É aí que entra o que poucos têm coragem de fazer: ignorar. Não por medo, não por covardia, mas por sabedoria. Porque você percebe que gastar energia com certas pessoas é como discutir com o eco. Não importa o quanto fale, a resposta sempre será vazia. E cada vez que você se desgasta com quem não merece, está deixando de investir em quem realmente importa: você. A dor de ser provocado é real. A vontade de se defender, de provar seu ponto, de gritar que você está certo, é humana. Mas essa reação, no fundo, só te prende mais àquilo que te fere.
Você acaba girando no ciclo do desgaste onde ninguém sai vencedor. Só mais cansado, mais irritado, mais perdido em si mesmo. Sêneca escreveu: a melhor resposta para a raiva é o desprezo. E desprezar não é ignorar a existência da dor, mas escolher não alimentá-la. É dizer: eu sei o que você está tentando fazer, mas não vou cair nessa armadilha. É entender que ignorar, muitas vezes, é a resposta mais poderosa, porque mostra que o outro não tem mais domínio sobre seu estado interno. Esse autocontrole é uma forma de autoridade silenciosa. Você passa a comandar sua energia, a proteger sua sanidade, a sair do papel de marionete emocional. Você não precisa provar nada para quem já decidiu não te ouvir. E não precisa reagir a quem só age para te provocar. A resposta está no seu silêncio, na sua postura, no seu olhar firme que não se perde mais em picuinhas. E quando você domina essa arte, algo muda. As provocações diminuem, o respeito aumenta e a paz que você buscava lá fora começa a nascer dentro de você. Porque ignorar não é virar as costas para o mundo, é virar-se finalmente para dentro de si mesmo. Você não precisa provar nada para ninguém, e isso muda tudo. Você já viveu tentando mostrar que é bom o bastante? Que merece estar ali? Que tem valor, talento, amor, fidelidade? Você já gastou horas, dias, anos tentando convencer pessoas que simplesmente não queriam enxergar o óbvio? Isso corrói, isso adoece, porque a cada tentativa frustrada de ser aceito, algo dentro de você morre um pouco. Você se esforça além do necessário, se doa além do saudável, se molda para caber em lugares que nunca foram feitos para você. E por quê? Porque em algum momento da vida, você aprendeu que precisava ser mais para ser amado. Mais calmo, mais legal, mais bonito, mais forte, mais compreensivo, mais do que você já é. Mas essa é uma das maiores mentiras emocionais que te contaram. A verdade é que quem quer te ver enxerga até no escuro. Quem te valoriza reconhece seu brilho mesmo quando ele está ofuscado pela dor. O problema não é a sua luz, é a cegueira emocional de quem nunca soube o que tinha. E continuar tentando se provar para quem já decidiu não reconhecer você é um esforço em vão. É como tentar esvaziar o oceano com um copo. Epicteto dizia: não busque que os eventos aconteçam como você deseja, deseje que eles ocorram como ocorrem, e sua vida fluirá bem. E desejar que os outros te validem, te aprovem, te aplaudam, é querer controlar o que não está no seu alcance. A virada começa quando você aceita que não precisa provar nada. Quem é, simplesmente é. Quando você solta essa obsessão de convencer, algo mágico acontece. Sua energia volta, seu foco muda, seu valor deixa de estar no olhar dos outros e começa a crescer dentro de você. E aí, ironicamente, é quando as pessoas que te ignoravam começam a notar. Porque você deixa de ser alguém que corre atrás e passa a ser alguém que caminha firme na própria direção. Você não precisa de aplausos para existir. Sua vida não é um palco. Você não está aqui para viver segundo o roteiro de ninguém. E o dia em que você parar de provar seu valor é o dia em que você começa a vivê-lo de verdade. Parar de se importar não é frieza, é sobrevivência emocional. Existe um instante silencioso, íntimo, quase imperceptível, em que algo dentro de você cansa. Você não grita, não bate portas, não manda textão, simplesmente se desliga. É quando a alma diz: chega. Chega de correr atrás, chega de insistir, chega de mendigar afeto, reconhecimento, presença. E as pessoas não entendem. Elas te chamam de frio, distante, diferente, mas não fazem ideia do quanto você lutou antes de desistir.
Essa decisão não nasce da maldade, ela nasce da exaustão. Você não para de se importar de uma hora para outra. Você para de se importar quando percebe que se importar demais só tem te ferido. Que ninguém nota quando você está mal, mas todo mundo repara quando você começa a se calar. E nesse silêncio, você encontra algo que nunca teve tentando agradar todo mundo: paz. É nesse ponto que você começa a se curar, porque percebe que sua presença, sua energia, seu tempo são preciosos demais para serem desperdiçados em quem só sabe sugar. Você começa a escolher melhor suas batalhas, começa a se afastar não por ódio, mas por amor próprio. E nesse afastamento tudo muda. Sêneca dizia: quanto mais um homem se valoriza, menos se importa com o que não merece sua atenção. Isso não é egoísmo, é sabedoria. Você percebe que se importar com quem te esgota é como regar terra infértil. Só te rouba, nunca te devolve. Então você para, e nesse parar encontra uma nova força. Quem te achava garantido começa a sentir sua falta. Quem te tratava como opção começa a perceber que perdeu alguém raro. Quem zombava da sua bondade começa a temer sua ausência. Mas nada disso importa mais, porque agora você se tem. Agora você se respeita. Agora você entendeu que se afastar não é fraqueza, é maturidade. E nesse momento, sem alarde, sem drama, sem aviso, tudo começa a dar certo. Porque você parou de se importar com o que não te fazia crescer e começou, finalmente, a viver por você. Você percebeu? Em cada um desses pontos, não se tratava de virar uma pessoa fria, amarga ou indiferente, mas de finalmente se libertar daquilo que vem drenando sua alma em silêncio. Durante muito tempo, você acreditou que ser bom era o mesmo que se anular, que amar era o mesmo que se sacrificar, que ser presente era o mesmo que aceitar tudo calado. Mas hoje, talvez pela primeira vez, você entendeu que há uma outra forma, a forma estoica de viver, com firmeza, com limites, com poder interior. Você não nasceu para correr atrás de quem não olha para você. Não nasceu para consertar o que te quebra, nem para sorrir enquanto sangra por dentro. Você nasceu para ser inteiro, e ser inteiro exige escolhas difíceis, exige silêncio, exige afastamento, exige coragem de soltar o que machuca e de se apegar ao que cura, sua própria dignidade. Marco Aurélio disse: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E os pensamentos mudam quando você se escolhe. Quando você para de se importar com o que não merece sua preocupação. Quando você para de se explicar para quem nunca quis entender. Quando você vive para você. Agora é sua hora. Hora de parar de pedir licença para existir. De parar de se justificar por ser intenso. De parar de querer ser visto por quem só olha para si. E principalmente, hora de se afastar sem culpa. De seguir em paz. De recomeçar. Não do zero, mas do ponto onde você parou de se abandonar. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se você se enxergou nessas palavras, então faça isso por você. Curta, compartilhe com quem também precisa ouvir isso. E comente aqui embaixo com uma palavra que defina o que você está deixando para trás hoje. E lembra, no comentário fixado tem um conteúdo especial, mais direto, mais profundo, exclusivo para quem está decidido a virar a própria chave. Se inscreve no canal, porque aqui você vai continuar aprendendo a se levantar. Não com raiva, mas com consciência. Não com pressa, mas com propósito. Você merece mais do que sobreviver. Você merece ser respeitado. E tudo começa quando você para de se importar com o que nunca te fez bem.